Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai revisar mais uma classe gramatical, tá? Que são os pronomes. Bem, os pronomes são aquelas palavras que indicam pessoas do discurso, ou seja, a pessoa que está falando, tá? Vai indicar também posse e posições, tá? Bem, os pronomes, eles acompanham ou substituem os substantivos, certo? Então, utilizamos muito os pronomes para não estar repetindo de várias formas, né, a mesma palavra. Então, para a gente não estar simplesmente falando a mesma coisa, a gente utiliza os pronomes para se referir a esse elemento, certo? Coloquei 2 exemplos aí, que diz o seguinte: todos saíram cedo. Todos saíram cedo. A palavra todos, ela é um pronome indefinido. Por que pronome indefinido? Porque não está definindo quem são esse todo, tá? Então, de uma maneira indefinida. Então, a gente classifica essa palavra como um pronome indefinido. Já na frase, aquela criança chorou, o pronome aquela é um pronome demonstrativo, porque está demonstrando algo, que no caso dessa frase é a criança, tá? Então, os pronomes serão aquelas palavras que a gente vai utilizar, tá? Para indicar a pessoa do discurso, posse e posições. A gente vai ver cada um deles. Os pronomes, eles são classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. E dentro dos pronomes pessoais, temos também os pronomes de tratamento, certo? Bem, o pronome pessoal, né, os pronomes pessoais, eles indicam o sujeito da oração ou complemento, tá? E teremos 2. Teremos os pronomes de caso reto, tá? Que exerce a função de sujeito. Então, a função desse pronome será de sujeito na oração. Já os pronomes oblíquos, eles irão substituir os substantivos e completam, né, os verbos, tá? Então, do caso reto, os pronomes, eles sempre terão a função de sujeito na oração. Já os pronomes oblíquos, ele é utilizado para substituir um substantivo ou completar, né, o verbo, certo? Coloquei aqui a tabelinha dos pronomes, tá? Os pronomes pessoais, eles podem ser flexionados, né, em singular e plural, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Temos aqui os pronomes retos, do caso retos, eu, tu, ele e ela. Do plural, nós, vós, eles e elas. Do caso oblíquo, temos os oblíquos átonos e temos também os oblíquos tônicos. Qual é a diferença de um para o outro? É que os oblíquos átonos, eles não precisam ser acompanhados de uma preposição, tá? Já os pronomes oblíquos tônicos, eles irão vir, né, com preposição, tá bom? Essa é a diferença de um para o outro. Os oblíquos átonos nós vamos ter me, te, o, a, lhe e se. Teremos nós, vós, os,
as, lhes e se. Dos oblíquos tônicos, teremos mi, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele e ela. Nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles e elas. Então, todos esses aqui são pronomes pessoais, tá? Coloquei aqui alguns exemplos na frase: eu gosto muito da Ana. O eu aqui é um pronome, né, do caso reto, tá? Como é que eu sei que ele é um pronome do caso reto? Esse pronome, ele tá vindo na frase com a função de sujeito. Por exemplo, quem gosta muito da Ana? Eu. Então, ele é o sujeito da oração, tá? Na frase, eles saíram. Eles saíram. Então, a palavra eles aqui também é o sujeito da oração, é um pronome do caso reto. Nós vamos sair também. Nós vamos sair também. Esse nós aqui também é um pronome do caso reto, tá? Que é o sujeito da oração. É quem vai praticar a ação. Está comigo seu caderno. Está comigo seu caderno. O comigo aqui é um pronome, né, oblíquo tônico. Lembrem que os pronomes oblíquos tônicos, eles vêm para substituir um substantivo ou para completar o verbo. E olhe que antes da palavra comigo, nós temos o verbo estar. Quem está em algum lugar ou com alguém, tá? Então, é estar comigo. Vamos para o próximo. Dentro dos pronomes pessoais, né, a gente vai ter os pronomes de tratamento, tá? Que são aquelas palavras que utilizamos, né, em situações formais, para se referir a alguém de uma forma mais respeitosa, digamos assim. E dentro dos pronomes de tratamento, a palavra você, né, o pronome você, é o único pronome de tratamento que a gente utiliza ele em uma situação informal, tá? No nosso dia a dia. Informalmente, a gente utiliza muito ele. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Nessa frase aqui, ó. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Então, aqui, o pronome você, de tratamento, né? A gente utiliza muito no nosso dia a dia dessa maneira. Já quando eu vou me referir a uma pessoa de um cargo maior, por exemplo, o Papa, né? A gente fala Vossa Santidade. Então, ó, Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Então, esses pronomes de tratamentos a gente utiliza para se referir, né, de uma maneira muito mais respeitosa, tá? Coloquei aqui a tabelinha também de alguns, tá? A gente utiliza muito também no nosso dia a dia o pronome de tratamento senhora, né? Com nossos pais ou com pessoas mais velhas. Então, a gente pode também ter Vossa Excelência, né? Vossa Alteza. Então, eu coloquei aqui os mais utilizados, tá? Para vocês darem uma olhadinha depois. Temos também os pronomes possessivo, tá? Que dá uma ideia de quê? De posse, certo?
Ele também se divide em primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Eu coloquei alguns aí, tá? Por exemplo, primeira pessoa do singular: meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular: teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular: seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural: nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural: vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural: seu, sua, seus, suas. Então, esse aqui é um dos pronomes mais fáceis, né, da gente compreender. O próximo é os pronomes demonstrativos, que pela palavra já dá uma ideia de demonstrar, né? A gente utiliza eles para demonstrar algo. E também ele é utilizado, né? Indicam a posição de um elemento. Como assim? Dependendo da posição de um objeto, né? De um elemento, eu vou utilizar o pronome demonstrativo de acordo, tá? Bem, coloquei aqui os pronomes demonstrativos. Eles também flexionam, né, em primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Do plural e do singular. E quando a gente pode utilizar eles? Quando devemos, né, utilizar? Bem, quando o elemento, o objeto, né, estiver próximo de quem fala, a gente utiliza este ou esta, né? Estes ou estas. Ou isto, tá? Por exemplo, a professora está com a caneta na mão, certo? Então, ela deverá falar o seguinte: esta caneta é azul. Ela não vai dizer essa caneta é azul. Ela falaria essa caneta é azul se a caneta estivesse longe dela, tá? Se estiver próximo de quem está falando, a gente utiliza, né, o pronome demonstrativos este e esta, tá bom? Então, vai indicar o presente, né? O presente e perto de quem fala, certo? Quando o objeto, o elemento, estiver longe de quem está falando, a gente utiliza os pronomes esse, esses, essa, essas ou isso, tá? Então, vai indicar o passado ou um futuro próximo e longe de quem fala, certo? Vamos pensar na seguinte situação. A professora está dando a aula, o aluno está sentado, né, longe dela. Então, vamos formular uma frase seguinte, quando ela pergunta, né? Essa caneta é sua? Se ela fala, essa caneta é sua, quer dizer que a caneta está próximo do aluno e não dela, tá? Quando o objeto está longe de quem está falando, a gente utiliza esses pronomes, tá? E os pronomes aquele, aqueles, aquela e aquelas, ou aquilo, tá? A gente utiliza para indicar, né, algo passado, distante, algo que já aconteceu, tá? Algo muito longe. Bem, uma exceção são as palavras semelhante, tal e suas variações, né? E o. Por exemplo, temos aqui o, a palavra semelhante,
e tal. Quando essas três palavrinhas elas são empregadas, dependendo do contexto da frase, tá? Elas, quando a gente utiliza elas equivalente a um pronome, no caso, com a função de um pronome na oração, elas irão ser classificadas, tá? Como pronome. Certo? Por exemplo, na oração, né? Deixa eu colocar aqui. Nem tudo o que reluz é ouro. Então, nem tudo o que reluz é ouro. Esse o aqui, eu estou utilizando ele como um pronome demonstrativo, tá? Eu poderia substituí-lo pelo aquilo. Por aquilo, tá? Então, ó, nem tudo aquilo que reluz é ouro, tá? Então, quando vier, né, as palavras ó, semelhante, mesmo, próprio, né, e tal, também, se ela vier sendo utilizada na oração como uma palavra, um pronome demonstrativo para demonstrar algo, tá? E a gente conseguir, né, substituí-las por algum desses daqui, né? Por alguns desses daqui, a gente classifica elas no contexto que elas estão sendo empregadas como um pronome, né, demonstrativo, tá bom? Deixa eu colocar um outro exemplo para ficar mais claro. Eu posso falar o seguinte: tal palavra eu não diria jamais. Tal palavra eu não diria jamais. Esse tal aqui, eu posso trocá-lo pelo pronome demonstrativo esse, tá? Então, essa palavra eu não diria jamais. Então, se eu posso fazer essa troca, essa palavra aqui está sendo utilizada como um pronome demonstrativo, tá bom? Vamos para o próximo. E temos os pronomes indefinido, que já pela palavra, né, já traz a ideia de algo que não está sendo definido, tá? Eu coloquei alguns aqui. Temos aí os pronomes variáveis. Variáveis é aquelas palavras, né, que flexionam em número, gênero. E os invariáveis, que não flexionam, tá? Então, variáveis são aquelas palavras que podem ser flexionadas. Por exemplo, em gênero, masculino e feminino. Em número, né? Plural e singular. Eu coloquei algumas aí, tá? Dentre todas essas, né? Tem algumas. Temos nenhum, nenhuma, todo, toda. Então, vai dar uma ideia de indefinido. Vamos ver aqui nesses exemplos como essa ideia, né, nos traz.
Por exemplo, quando eu falo nenhum vestido serviu na Antônia. Então, a palavra nenhum, né, ela é classificada como um pronome indefinido, porque não está dizendo que vestido seria esse que não serviu na Antônia, tá? O pronome outras viagens virão. Não está definindo que viagem será essa. Alguém deve me explicar a matéria. Quando eu digo alguém deve me explicar a matéria, eu não estou especificando quem seria essa pessoa. Cada pessoa deve escolher seu caminho. Temos aqui o cada, que é indefinido, né? Que não está dizendo pra gente, deixando claro quem seria essa pessoa. Tá bom? Então, essas palavras aqui, elas são classificadas como pronomes indefinidos. Temos os pronomes também interrogativo, que só pela palavra a gente já sabe que vai se referir àquelas palavras que servem para fazer perguntas, tá? Eles também podem ser palavras variáveis que flexionam e invariáveis que não flexionam. Elas podem ser empregadas para formular perguntas, como eu acabei de falar anteriormente, diretas e indiretas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Temos o pronome qual, que a gente utiliza qual objeto desse discurso. Tem quais são os objetos deste discurso. Quanto é preciso para quitar a dívida. Quanto e quantos, né? Aqui, ó, flexionado, tá? Quantos copos serão necessários? Quanta gente é boa nesta cidade? Quantas viagens você fez para a Europa? Que horas são? Ou quem pegou a minha caneta? Vocês irão perceber que tem alguns pronomes, por exemplo, o pronome que ele pode ser pronome interrogativo e também ele pode ser um pronome relativo, tá? Vai sempre depender do contexto que o pronome está inserido, de que maneira ele está sendo utilizado. Vamos para o último, que são os pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Então, a gente utiliza, né, esses pronomes para fazer a ligação de uma oração subordinada. O que seria a oração subordinada? Seria uma oração que depende da outra, tá? Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Então, a gente vai utilizar estes pronomes para ligar, vamos dizer assim, para ligar uma oração a outra, uma frase a outra, tá? Temos aqui o que, temos o quem, o onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quanta e quantas. Então, esses pronomes relativos a gente vai utilizá-los para ligar orações, que já ligar orações, e também utilizamos para nos referir a algo que já foi dito, tá? Vamos olhar aqui os exemplos. Olha só. Ela comprou um relógio. Ela comprou um relógio, o qual custou uma fortuna. Utilizamos aqui, ó, o pronome relativo o qual. Está se referindo ao quê? Quem foi que custou uma fortuna? O relógio. Então, para não repetir esse substantivo, utilizamos um pronome relativo, tá?
Os brincos eram de Cláudia. Quem disse que nunca usava bijuterias? Quem disse? Olha o quem aqui, pronome relativo, né? No caso, quem foi que disse que nunca usava bijuterias? Cláudia. Então, para que eu não precise repetir, né, o substantivo, que seria Cláudia, eu utilizo o pronome relativo quem. Senão ficaria o seguinte: os brincos eram de Cláudia. Cláudia disse que nunca usava bijuterias. Então, para não repetir o substantivo, utilizamos o pronome relativo. Bem, na frase, a arquiteta cujo projeto foi premiado chegou ontem à noite. O pronome relativo cujo, ele é utilizado para indicar uma posse, tá? Algo que uma posse de alguém que foi falado anteriormente. Então, qual seria o projeto, né? O projeto da arquiteta que já foi falado anteriormente. Então, o pronome relativo, né, cujo, a gente utiliza para indicar a posse de alguma coisa, de alguém que já foi dito anteriormente. Então, a arquiteta cujo projeto foi premiado chegou ontem à noite, certo? No próximo exemplo, a cidade onde moro, a palavra onde, né, o pronome relativo onde, que também é um advérbio, né, de lugar, ele é utilizado para indicar um lugar, né, que foi dito antes na oração. Então, por exemplo, a cidade onde moro, tá? Então, o onde aqui tá resgatando o termo que já foi dito antes, que é a cidade.